Muito bem, professor. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Wallace Teixeira, do Rio de Janeiro, e ele pergunta assim: recentemente foi divulgada a descoberta de fosfina em Vênus, que pode estar sendo gerada por processos biológicos. Essa assinatura foi confirmada através dos telescópios ALMA, que são, na verdade, radiotelescópios. Poderia nos explicar o funcionamento e como é feita a detecção nesse tipo de comprimento de onda? Então, os radiotelescópios, eles operam de uma maneira um tanto distinta dos telescópios ópticos, né, os telescópios visuais. Na verdade, cada faixa de comprimento de onda tem suas peculiaridades, né? Os radiotelescópios, em especial, eles não focalizam luz visível, como a gente está acostumado, né? Então, não são, começa que eles não são construídos com espelhos, né? Eles são antenas mesmo, como essas antenas de satélite que a gente vê pela cidade, etc. Né? É outro comprimento de onda, então não há necessidade de espelhos. Tá? Então, começa por aí, é diferente. Mas a estrutura do radiotelescópio é muito semelhante a... Eu acho que deu uma cortada aqui, Cortou? falhou um pouco, Tá. acho que a internet parou naquele momento, como essas antenas de... Ah, tá. Então, os radiotelescópios, eles são muito parecidos com essas antenas de internet, né? Que a gente vê e TV a cabo, etc., pela cidade. Elas não têm... parabólicas, elas não têm os espelhos, né? Não há necessidade de espelhos. Mas a luz, a onda de rádio é refletida. Só não precisa do espelho para fazer essa reflexão. Essa reflexão acontece pelo próprio metal ali e tal, né? Mas fora isso, muitas coisas são semelhantes. A estrutura é parabólica, como de um espelho usado em astronomia mesmo, né? A onda de rádio é refletida por uma região que vai captar, né? E depois essa captação gera um sinal. Isso tudo é muito parecido com a parte do visível. Há algumas diferenças quando a gente quer captar várias frequências, porque os aparelhos de rádio, eles normalmente funcionam, né, com uma frequência por vez, aí você vai varrendo várias frequências, então é um pouco sofisticada a maneira como a gente vai fazer a medida, né, ela é um pouco diferente. Mas no final das contas, o que o astrofísico, né, o radioastrônomo vai ter nas mãos, como dado ainda, vai ser, né, medidas em vários comprimentos de onda, em várias frequências, às vezes ao longo do tempo, às vezes não, né, às vezes integrado num certo período de tempo. Então, observei durante 10 minutos uma determinada posição do céu. Isso é muito parecido, só que ele não vai formar diretamente dali uma imagem visível, porque como é em rádio, não dá para criar uma imagem como quando a gente tira uma fotografia do céu, né? Agora, a gente pode fazer uma falsa imagem daquilo, né? Então, pegar o que está aparecendo ali e converter. Essa frequência de rádio eu vou colocar na cor vermelha. Essa outra frequência eu vou colocar na cor azul e cria um mapa e faz uma coisa parecida com aquela medida do buraco negro, etc. ali, né? Então, isso é possível fazer. Então, guarda muitas semelhanças, embora algumas coisinhas sejam diferentes. Ela é mais difícil, ela tem mais detalhes técnicos para fazer. Quem trabalha com radioastronomia. Tecnicamente ela é mais sofisticada. Eu gaguejei um pouco na pergunta, que meu retorno aqui está um pouco atrasado. Tá. Aí dá uma repetida aqui, estou tentando resolver aqui. Bom, então, sobre essa questão de Vênus ainda, foi detectada essa possível forma de um gás que pode ser gerado por uma vida biológica, né? Sim. E na sua opinião, você acha que é possível que seja algum micro-organismo realmente? Sim, é possível. Com certeza é possível. Embora tenha muitas perguntas para serem respondidas agora, né? Cada descoberta gera uma infinidade de perguntas que a gente precisa responder, né? Algumas perguntas bastante difíceis aí, mas é possível sim. Eu acho que, inclusive, é até provável que seja realmente uma forma de vida, porque o grupo que fez o trabalho, achei muito interessante a abordagem deles. Eles fizeram um estudo tentando provar que nenhuma rota abiótica, ou seja, que gera fosfina sem ser a partir de vida, é viável no planeta, né?
A questão é que Vênus tem uma situação física, constituição física bastante incomum, né? Então, a gente precisa ter um pouco de cautela, porque, embora o grupo tenha demonstrado que nenhuma rota abiótica bem conhecida aqui seja viável, é possível que exista uma rota abiótica naquelas situações extremas de Vênus, né? Então, precisa olhar com cuidado, né? Mas alguns indicadores ali, alguns indicadores da descoberta fazem parecer que realmente a questão de ser vida é mais provável. No meu entender, um indicador muito forte foi que eles mostraram que a fosfina está limitada a uma faixa da atmosfera. Então, e nessa faixa a temperatura é muito semelhante à temperatura daqui. Então, a questão de a fosfina estar sendo produzida em outro local parece que não é, né? Essa situação. Também mostraram que ela se concentra no Equador e nos polos não. Isso é bastante peculiar, né? Bastante peculiar e curioso, né? Uma outra grande dificuldade que tem, que precisa ser explicada, é a altíssima concentração de gás sulfúrico naquela região, né? Onde está a fosfina, né? Então, aquela concentração de gás sulfúrico, a gente não conhece nenhum ser vivo aqui que consiga sobreviver àquilo ali, né? Então, parece que era cerca de 95%. Exato, Então, é claro que é fácil a gente dizer, a evolução daria um jeito de... Mas, assim, isso não pode, isso tem que ser científico. Tem que ser científico. A gente não pode argumentar assim, né? A gente precisa de algo mais sólido, né, cientificamente, para argumentar, né? É uma notícia que bagunçou muito aí bastante. Noticiário. Aham. Muita notícia errada. Também acontece, né? Não é fácil ser jornalista, né? Você está escrevendo às 10 da manhã sobre a descoberta de fosfina em Vênus e às 11 da manhã você está falando sobre o assalto na padaria, né? Não é? A vida do jornalista é sofrida, né?